advogada atuante nas áreas civil, empresarial, securitária e direito de família. Também é professora e secretária-geral adjunta da Comissão de Defesa da Criança, Adolescente e Juventude da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal. Ainda é coautora da Cartilha da Criança e Adolescente da OAB do Distrito Federal. No programa Perspectiva de hoje, eu recebo a advogada Cristine Jacarandá. Bem-vinda ao programa Perspectiva. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, Érica. Bom, a gente vai falar de direito de família, né, que é a sua área. O conceito de família vem mudando muito ao longo do tempo, né? Como a gente conceitua família hoje? Érica, esse conceito, né, atual, é preciso remontar um pouquinho do passado. A nossa família do passado, ela era uma família mais nuclear, uma família sustentada por pai, mãe, com um propósito comum, que era a reprodução. Hoje essa família, ela está num patamar muito mais abrangente, né? Assim como a sociedade, a família é dinâmica. A sociedade no dinamismo dela, o ser humano no próprio dinamismo, nas mudanças, na busca por satisfações, por interesses, a família também tem esse mesmo aspecto. E a família e sociedade, nós podemos dizer que um é espelho do outro. Só para conceituar, para remontar isso, Érica, vamos citar a Constituição. A Constituição trata a família como base da sociedade, né? É em cima dessa base que a sociedade se sustenta. Então, por que não dizer, a sociedade não é mutante, né? Hoje nós temos focos, interesses sociais. Remontando, nós tivemos o Ano Internacional da Mulher, o foco era a mulher. Nós tivemos o Ano Internacional da Criança, o foco era a criança. E na base de tudo isso, mesmo que a família não seja o alvo do Ano Internacional da Mulher, do Ano Internacional da Criança, na base disso tudo está a família. A mulher está centralizada, a criança está centralizada. Então, nós deixamos aquela formação anterior, primitiva, medieval, interessada em patrimônio, e ganhamos uma elasticidade, os interesses pessoais. Então, hoje, olhando para a família, nós deixamos de ter aquele conceito pai, mãe, filhos. Às vezes temos só uma mãe, né? A maioria das famílias hoje, nos centros urbanos, estão centradas na figura feminina, a mãe e filhos, né? Outros casos, pai com filhos. Então, essa estrutura familiar, ela tem sido dinâmica tanto quanto a sociedade. Uma representando a outra, uma espelhando a outra. Então, fazer um conceito de todo esse aparato único, um conceito único hoje, fica extremamente difícil. Por isso, nós encontramos vários conceitos, várias formas, vários agrupamentos. Então, mas sem deixar de ser família no sentido máximo, né? Aquelas pessoas reunidas num grupo com interesse comum. Quais os tipos de famílias contemporâneas, então? Dá um exemplo para a gente, para situar esse novo conceito, ou esses novos conceitos, como a senhora disse, de família. Érica, vou traçar em duas direções. O conceito técnico-jurídico e o conceito que a gente conhece na nossa rotina. Na realidade. Né? O conceito técnico-jurídico, ele tem algumas denominações, não vou dizer todas, vou dizer as que são mais usuais. A família matrimonial. O que é a família matrimonial? Essa que todo mundo conhece, unida naquele casamento formal, pai, mãe, filhos. A família de união estável, né? Que aquele pai ou aquela mãe que se uniram e formaram uma família sem aquela coisa solene. A família anaparental, que se reuniram por motivo comum, como eu já disse, mas não tem nenhum parentesco. Ou a família monoparental, que é aquela família que o irmão cuida do irmão mais velho, cuida do irmão mais novo e assim por diante, né? E assim são vários exemplos técnicos, e aí vamos chegar na família homoafetiva. Pois é. Que é aquela fruto de uma união estável, né? Homem com homem, mulher com mulher, em que a tutela, o interesse é a afetividade. E que está hoje sem qualquer discussão, mas muito bem
pacífico, vamos dizer assim, reconhecido pela nossa legislação, pelas nossas jurisprudências. Doutora, a gente sabe que num casamento formal, matrimonial, aí, o que a gente vai no cartório de união, faz a união civil, as pessoas são assistidas por uma série de direitos, né? Os dois envolvidos aí nessa união. Numa relação homoafetiva, em que pé está isso? Já é permitido em todo o Brasil o casamento homoafetivo? Todos os cartórios estão preparados e fazendo esse tipo de união? Na verdade, Érica, o casamento homoafetivo, ele já existia, né, aquém da lei, da legislação. O que acontece hoje? Essa formação, essa união, na maioria das vezes ela já existia, ela já existe. Né? O que acontece? Esses casais já formatados, já muito bem delineados, que já têm uma união aí reconhecida, eles buscam de outra forma esse reconhecimento. Vamos dizer um exemplo, a questão previdenciária, né? A questão da assistência, aquele que vai ser o pensionista. Assistência médica também, assistência médica, cobertura de planos médicos. Então, esses componentes, esses membros dessa relação, eles têm que buscar esse reconhecimento ainda. Porque não tem uma forma como é a matrimonial. Você chega, por exemplo, num plano de saúde, apresenta a sua certidão de casamento e aí tem a cobertura do cônjuge. No caso dessa união homoafetiva, existe toda uma questão por trás. Às vezes eles vão num cartório, fazem um contrato, uma escritura de união estável, que os cartórios estão aptos a fazer, e através dessa constituição legal, vão no órgão, no INSS, aonde que precisam buscar essa tutela, esse direito, e apresentam isso. Mas, na maioria das vezes, isso já estava consolidado, era uma questão de fato e não de direito, e as pessoas têm ido, porque as informações têm chegado, têm buscado, e hoje as pessoas estão bem informadas, graças à mídia, né, às notícias e à divulgação dos julgados, e têm visto que é direito, tem uma garantia, afinal de contas, a Constituição garante igualdade para todos, né? Não quer dizer que, não, porque eu sou diferente, a minha união, a minha família começou de uma forma diferente, eu tenho uma união homoafetiva, a lei vai me tratar de forma de jeito nenhum. As diferenças, a igualdade como igualdade, a diferença como diferença, tratada de uma forma que integralize, que existe uma isonomia. Mas, por hora, aquela formação familiar que já existe, cada um desses membros tem, sim, esse trabalho de buscar. Quem não tem ainda, né, como a formalização do casamento, a maioria dessa reunião, infelizmente, a maioria dessa reunião homoafetiva começa de uma forma, de fato, né, não é constituído legalmente. O princípio de tudo não é legal. Aí dá mais trabalho, né? Obviamente, porque não tem uma montagem, uma gênese formatada, vai dar mais trabalho para esses membros. Tá ótimo, doutora. A gente continua nesse assunto que é muito interessante, ainda tem muito que ser dito no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O programa Perspectiva vai para um breve intervalo, a gente volta já já. De volta com o programa Perspectiva e hoje o assunto é novas famílias e eu converso com a advogada Cristine Jacarandá. Bom, a gente estava falando dos casais homoafetivos, de como eles se constituem e de como eles têm que buscar os direitos deles, né? Como é que funciona hoje em dia a busca desses direitos? A justiça é muito demandada ainda nessas questões de homoafetividade? Érica, toda vez que existe uma negativa, né, um não, para esses membros dessa família, desse casamento, toda vez que eles esbarram no não, eles têm que buscar o judiciário, sim. Porque administrativamente, vamos dizer assim, num órgão administrativo, como é a questão da Previdência, que a gente estava conversando aqui há pouco, se tem um não existe outra maneira. Então, precisa acionar, precisa buscar. Eu acredito que no momento futuro, isso vai estar formatado, né? Mas
rotineiramente, se você encontra um não, o caminho é o judiciário. E eu digo isso, que a sociedade influencia na família e a família na sociedade, é nesse momento. Não sei se você se lembra, mas bem pouco tempo nós não tínhamos o divórcio regulamentado no Brasil, né? E os casais se desfaziam, né? Era uma situação de fato, mas não podiam se desfazer legalmente. Então, assim, deixava de existir aquele casamento formatado e um daquele membro que quisesse casar de novo precisava criar uma situação de fato e vivia na sombra da sociedade, do Estado, né? Hoje, se as pessoas forem acomodadas, né, se acomodarem no primeiro não, essas relações diferentes, e a gente tá com foco na relação homoafetiva, mas existem outras também que estão à sombra da legislação. Essas pessoas precisam se mover, né? Elas move on, vamos caminhar, a sociedade caminha, é o dinamismo. E para que isso aconteça, precisa abrir a boca. Então, eu quando encontro alguém que nos procura, né? Ah, nós encontramos um não, a porta fechou, abra a boca. Abra a boca aonde você pode abrir, grite por seus direitos, né? Se necessário for, e é muito necessário, o judiciário tem todos os dias, nas questões de família, tem sido provocado, e vão buscar. É assim que a gente constrói leis. É assim que a gente constrói direitos. A senhora diria, então, que a busca constante, paulatina, pelos direitos resulta em decisões judiciais que também modificam a sociedade, Exatamente. que isso vai modificando o pensar e resulta no direito mais efetivo, sem precisar dessa provocação, é isso? Exatamente, porque a lei ela é abstrata, né? Não existe um artigo que vai formatar uma situação de fato. Ela tem que prever uma situação. Ela não vai prever uma situação existente. E as situações são peculiares, né? Exemplo disso, nós podemos ter uma relação aqui, uma situação, e de repente, não, Érica, eu discordo de você, e nessa caminhada isso gera um atrito, uma lide, e a lei não vai tratar da Érica e da Cristine. A lei vai tratar de um conflito, se for contratual, se for interpessoal, se formos vizinhas. Pois é. Então, a lei trata de uma situação abstrata, mas existem falhas na lei, vácuos, né? Branco, lacunas. Para que isso alcance, as pessoas precisam buscar, transformar. Os costumes geram lei, a gente sabe disso. Então, se a coisa é reincidente, a jurisprudência, as decisões reiteradas, elas acabam construindo, motivando a nossa Casa de Leis, o Congresso, a sociedade, e aí nós vamos construindo leis, artigos novos que abarcam, que tutelam os direitos das pessoas. Como é que está a questão da adoção por casais do mesmo sexo no Brasil hoje? Olha, Érica, nós temos situações frágeis ainda em alguns casos, né? Mas como a lei prevê que qualquer cidadão pode adotar acima de 18 anos, mas desde que existe uma diferença de 16 anos entre o adotante e o adotado, qualquer pessoa pode adotar. O que a maioria dos casais tem feito? Quando eles não conseguem a adoção pelo casal homoafetivo, eles fazem a adoção, um deles, dos membros da relação, fazem a adoção por eles, de per si, exclusivamente, né? Essa criança vai para o meio de um lar, de uma família, de uma estrutura. Mas na forma, legalmente, lá no registro, geralmente figura ainda uma só dos parceiros, um só dos componentes. A gente vê, por vezes, a justiça decidindo casos aí pontuais para incluir o nome de um segundo pai ou de uma segunda mãe numa certidão, mas isso ainda tem que ser provocado, né? Exatamente, é outra situação, né? Porque essas crianças adotadas, assim, dificilmente, quando você chega no cartório com a decisão judicial, a decisão vem pronta com o nome dos dois pais ou das duas mães. Então, as pessoas, porque o processo de adoção é muito lento, né? Ele é muito moroso, é cuidado. Eu respeito o processo de adoção no Brasil, porque a criança é a tutela, é o maior interessado, mas ainda é muito lento.
Então, as pessoas, para evitarem que essa lentidão ainda seja maior, pegam um atalho, que é isso que eu disse, um só adota. Aí depois, o que acontece? Um só adotando, a criança tem um pai ou uma mãe na certidão, na decisão judicial, né? Porque do adotante, da criança do nascituro, a gente tem uma certidão de nascimento. Do adotado, a gente tem uma decisão judicial que vai gerar a certidão, o registro da criança, né? Naquela família. Aí acontece que no momento, no afã, não, vamos resolver essa situação legalmente, vai o nome de um, né? Aí posteriormente, logicamente, se há uma constituição familiar, o outro também quer fazer parte dessa responsabilidade, registrando o sobrenome na criança, e aí é aquela questão do não. Precisa o caminho do judiciário para poder alcançar uma decisão. E aí é outro caminho moroso também. Tá ótimo, doutora. Por enquanto, a gente vai fazer uma pausa e no próximo bloco a gente vai falar da questão da mulher cada vez mais presente no mercado de trabalho, assumindo cargos aí de chefia até, e a configuração disso na família, né? Só um minutinho, por favor. O programa Perspectiva vai para um breve intervalo, a gente volta já já. De volta com o programa Perspectiva e hoje o assunto é novas famílias e eu converso com a advogada Cristine Jacarandá. Doutora, a mulher está cada vez mais presente no mercado de trabalho, assumindo postos de chefia e se ausentando de casa, o que antigamente não era permitido nem aceito pela sociedade. Hoje já é aceito, mas ela ainda é alvo de críticas. Por isso, às vezes, por deixar o filho, por não exercer o papel de mãe, não fazer o serviço de casa e, às vezes, ela faz essa dupla jornada. Qual a sua postura? Como a senhora vê essa situação da entrada da mulher no mercado de trabalho e essa situação em relação à família? É uma situação que eu me julgo muito confortável, sou mãe, né? Sou advogada, sempre trabalhei a vida inteira. Você disse da dupla jornada, eu já chamo de terceira jornada, né? Porque nós chegamos em casa e ainda tem outras e outras e outras. A crítica é muito grande, mas vamos pensar sobre uma ótica pontual. A sociedade mudou. A disputa por um conforto, por uma estabilidade, alcançar conquistar o melhor para a sua família, impulsionou a mulher para essa busca, né, para o mercado. A mulher também sempre foi muito... Nós não temos diferenças na questão intelectual, nós temos diferenças físicas, obviamente, né? A mulher passa 9 meses gestando uma criança. Mas na questão pessoal, nós temos os mesmos desejos, os mesmos sonhos, os mesmos objetivos. A questão da mulher em casa foi muito fruto daquela família medieval, né? Que o pai era senhor de tudo, ele que tutelava tudo. Mas a mulher cresceu nesse contexto, né? Ela também foi abandonada por um certo período por esses senhores, por esses maridos, e ela teve que se refazer. Então, a crítica de que a mulher abandonou o lar, eu digo que a mulher cuida mais ainda do lar. Quando ela vai para a luta, ela enfrenta uma rotina, ela enfrenta um ônibus cheio. Para quê? Para buscar uma educação melhor para os seus filhos, para conquistar boa alimentação, para trazer aquilo que a Constituição fala, do direito, a tutela do seu menor, né? E mesmo a mulher que não tenha filhos, ela vai para a luta, ela vai conquistar o seu espaço para trazer para a sua família, para o núcleo, melhor conforto. Quem que não quer isso para si mesmo, né? Então, assim, essa crítica de que a mulher abandonou o lar era muito uma questão muito machista, porque a mulher consegue. E outra, não vou tirar o crédito dos homens. Cada vez mais, eu andando no meu bairro, às vezes eu tenho uma manhã de folga, eu andando no meu bairro, eu me surpreendo, Érica, que eu vejo pais empurrando carrinho de bebê 9 horas da manhã. Onde está essa mãe? Trabalhando. Se o turno do pai é mais tarde, por que não? Ele não pode ficar com o bebê e o bebê ficar em casa e ir para uma creche só no período de tarde. Então, a mulher, na verdade, ela provocou maior participação do homem no seio da família. Sim, sim.
graças a essa necessidade. E as mulheres conseguem, elas conseguem fazer isso muito bem. E como se dá a diversidade dessas famílias hoje no Brasil? A formação da diversidade, por vezes uma família e dá origem a várias outras, né? Como é que é isso? E como é a legalização disso também? Olha, Érica, formalmente, né, nós temos tecnicamente chamada, aquela questão que a gente já sabe, o homem que é o adúltero, que tinha uma concubina e aquela concubina tem um filho, essa união também tem um nome técnico, né? Que é a família concubinária, né? Que é aquele filho que nasceu de uma relação extraconjugal, que hoje a lei trata de igual forma. Aquele filho bastardo, hoje é recepcionado, que não tinha direito, que né? não tinha direitos. A gente sabe disso, né? Não tinha direitos por quê? Porque a família tutelava o patrimônio. O patrimônio tinha que ser mantido naquele núcleo, né? Pai, mãe, filhos, para quê? Para você não dividir. Até os casamentos dos filhos eram feitos num arranjo para que o patrimônio não se perdesse patrimônio. Se angariasse mais patrimônio. Hoje não, hoje a lei foca essa outra união, respalda essa união. Nós temos decisões nos tribunais que amparam a concubina, porque se ela ajudou, se ela foi colaboradora também, ela vai receber a porção dela no caso de morte, de separação, de rompimento de relação. Então, assim, nós temos vários exemplos que são abarcados porque a lei precisa ser elastecida. O homem não vai parar de se reinventar. Essa é uma realidade. E a família é da igual forma. Então, quando se agrega, quando se formam conglomerados fora do patamar de normalidade, daquilo que a gente está costumeiramente vendo, existe já um crescimento também, uma forçação de barra nos limites, né? Antigamente se escondia, né? Os senhores de família tinham filhos lá com as serviçais, aí ele num dado momento da vida falava lá, não, é meu afilhado. E acabava doando parte do patrimônio, aquilo já era uma formação. E olha só que interessante, nós já vemos hoje, né, em outros países, outra legislação, pessoas deixando patrimônio para animais de estimação. Olha que interessante. Diferente. Diferente, né? E no Brasil isso é proibido. Mas você pode deixar uma herança condicionada. Você tem um cachorrinho, quer que alguém cuide. Você tem um sobrinho que tem potencial para cuidar daquele cachorro. Você deixa um valor aí substancial pecuniário para aquele sobrinho, condicionalmente, para que ele cuide daquele cachorro. Quer dizer, isso eu te faço assim, e a quem, né, possa nos ouvir, não é interessante? Não é algo nascente? Não é uma nova gênese aí? E será que isso no futuro não vai ser reconhecido? E eu me lembrei agora de um caso que aconteceu no seio da minha família. Como eu sou de uma região agropecuária e meus pais tinham fazenda, e dentro da fazenda existia uma família da qual a mãe faleceu. E aí os filhos maiores pegaram os menores para cuidar os bebês. Um núcleo, vamos identificar um núcleo. O pai ficou com os filhos intermediários. Outro núcleo familiar. E desses filhos que ficaram para o pai, acabou que uma das filhas foi cuidada por uma terceira família. Quer dizer, de uma só família, por um fator intrínseco, uma perda, uma morte, geramos 3 novos núcleos, 3 novas famílias. Então, dizer que a mudança da família torna instável o instituto da própria família, desestabiliza a sociedade. A sociedade é dinâmica, a família é dinâmica, as mudanças vão acontecer todo o tempo, em todo lugar. De forma muito dinâmica. Tá ótimo, doutora Cristina. A gente podia ficar falando desse assunto horas e horas, né? Com certeza. Família e o Exatamente, dinamismo da sociedade não acaba. Mas muito obrigada pela sua participação aqui no Perspectiva e pelas suas relações, pelas suas configurações aqui e informações sobre o conceito de família. Obrigada. Eu que agradeço, Érica. O programa Perspectiva termina e eu agradeço a advogada Cristine Jacarandá. Até o próximo programa.